Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando o programa Jet Time dessa semana. Hoje é dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Seja muito bem-vindo. Nesta semana, o programa Jet Time está no ar no dia 7 de setembro de 2019. Hoje, diversos desfiles já aconteceram pelo país. É comemorada a independência do Brasil, o dia em que o nosso país se tornou completamente independente de Portugal. Deixamos de ser colônia e passamos a ser uma nação a qual somos atualmente. A você que acompanhou os desfiles na manhã deste sábado, a você que não acompanhou, você que acompanhou ou não acompanhou, seja muito bem-vindo ao programa dessa semana. Nós vamos atualizar vocês a partir de agora das últimas notícias e informações. Hoje, provavelmente com participação especial do pastor Cláudio Duarte. Fica ligadinho no programa Jet Time que você vai ser informado e atualizado das notícias dessa semana. A partir de agora nós vamos conferir que o sarampo está aumentando ainda mais no nosso Brasil. Mas vamos falar que não é no Brasil todo, mas sim em São Paulo. 98% dos casos, quase 99%, número absurdo, 98% dos casos estão concentrados na capital paulista e já acumuladas 4 mortes no nosso país, em São Paulo e em Pernambuco. A gente confere ainda no programa dessa semana a participação do pastor Cláudio Duarte. Eu vou receber aqui o pastor que está vindo a Belo Horizonte e vai participar do programa Jet Time dessa semana. A gente mostra para você também que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Mais de 18 milhões de pessoas no Brasil vivem com crises de ansiedade. E a depressão toma conta do país. Somos 12 milhões de pessoas enfrentando esta doença. O Brasil tem uma média acima da média global. Enquanto o mundo reduz os casos de suicídio, o Brasil aumenta os seus índices. Fogo na Amazônia vai começando a se desmistificar. Os incêndios reduziram essa semana, Israel e Minas enviaram apoio, porém não é só a Amazônia que está pegando fogo. A gente mostra para vocês que até no Ártico está tendo incêndios, mas só a Amazônia tem notoriedade internacional. Crianças com microcefalia vão receber bolsas do governo após decreto do presidente Jair Bolsonaro. E um vídeo impressionante, os moradores pegaram a carne de uma baleia que já estava morta há 4 dias na Bahia para fazer churrasco. E outro vídeo fofinho que você vai conferir, um bebê, uma criança, no meio da oração encontrou um espacinho ali para poder pegar a comidinha e comer antes de terminar. Você vai ver esse flagrante no programa dessa semana e muitas outras notícias para você, como por exemplo, a morte do filho do Cafu, que infelizmente morreu após passar mal enquanto jogava bola com o próprio pai. Está no ar o programa Jet Time dessa semana. O Brasil vive um surto de sarampo e a capital paulista concentra 98% dos casos. Já são 4 mortes em todo o território nacional. Em São Paulo, 2 crianças e um homem morreram por conta da doença. Em Pernambuco, uma criança faleceu. Os casos que na semana passada somavam 2.300, agora já são 2.753, somando 4 mortes. A crise de sarampo que se instaurou no país veio após a Organização Mundial da Saúde ter decretado que a doença já estava erradicada no Brasil. De onde surgiu, o porquê está acontecendo, ninguém tem a resposta definitiva ainda. Em Minas Gerais, mais de 30 UPAs e postos de saúde já foram fechados em protocolo de emergência após receber pessoas com possíveis sintomas da doença. Inclusive, escolas estaduais fecharam para poder vacinar todos os alunos diante do surto e do medo da doença chegar ao estado de Minas Gerais. A doença, que era considerada erradicada no mundo inteiro, está crescendo ainda mais. A Europa, que concentrava 80 mil, já são 90 mil casos da doença. O Ministério da Saúde informou que já foram enviadas mais de 1.300.000 doses extras aos estados brasileiros, mas que está reforçando e vai comprar mais 27 milhões de doses. Sabe por quê? Porque, segundo a Organização Mundial da Saúde,
39 milhões de brasileiros ainda não foram vacinados. Você confere o número absurdo aqui na tela, né? Mais de 39 milhões de brasileiros que ainda não foram vacinados e a preocupação só aumenta. São Paulo com 98% dos casos, quase 99%. É um absurdo a situação que está acontecendo na capital paulista. O Brasil é o país mais ansioso do mundo e concentra os maiores índices de casos de depressão. Nós mostramos aqui na semana passada que o número de policiais militares, civis estaduais e federais que já se suicidaram esse ano, infelizmente já chegou à casa de 31. E neste programa nós mostramos para vocês os números da ansiedade e da depressão no nosso país. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, não é brincadeira não, é do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9,3% da população brasileira tem ansiedade, o que soma cerca de quase 18 milhões de pessoas. É muita gente no nosso Brasil, sem contar as que não foram contabilizadas, né? Não tem como se contabilizar todas as pessoas que sofrem com a depressão e com a ansiedade. E o principal tabu que se instaura diante dessas duas doenças é o seguinte: o uso de medicamentos é correto ou não? O Brasil concentra 5,8% dos casos de depressão. Então, além de ser o país mais ansioso do mundo, é o país com um dos maiores índices de depressão. Se você acha que 5,8% é pouco, a média global é de 4%. E enquanto o mundo reduz os seus índices de mortes por suicídio, o Brasil aumenta cada vez mais. É um crescimento de quase 80%. Nós estamos no Setembro Amarelo, o mês nacional de conscientização e combate e prevenção ao suicídio. Segundo o psicanalista Elton Kaiser, o Brasil é o único país do mundo que tem um mês inteiro de conscientização. Outros países irão ter no próximo dia 10 o Dia Mundial Internacional de Conscientização, Combate e Prevenção ao Suicídio. A cor amarela simboliza o combate a esta doença que é a depressão, que na maioria das vezes leva à morte. Nós já mostramos aqui no programa o que você deve fazer, como quebrar os preconceitos e mais uma vez fica o apelo. Depressão é uma doença e ansiedade também. Existem médicos capacitados para poder tratar o seu parente, seu amigo, seu colega e você. Então, não deixe que essa doença venha consumir ainda mais os brasileiros e os estrangeiros e as pessoas que estão ao redor do nosso mundo. A Bíblia já fala sobre depressão, sobre ansiedade, então é uma coisa que vem desde o início dos tempos até os dias atuais. Não é algo que foi criado pela medicina ou algo que surgiu do nada. Existe desde antes e existe no agora e precisa ser combatido. Várias instituições estão se mobilizando para poder falar de ambas as doenças. E o programa Just Time segue ao longo de todo o mês de setembro atualizando as informações para vocês. Estamos no Setembro Amarelo e vamos juntos, programa Just Time, TV Jet, ajudar no combate e na prevenção do suicídio causado por depressão e ansiedade e o que reina atualmente no nosso país. Nessa semana, Danilo Feliciano de Moraes, o filho mais velho do craque pentacampeão de futebol Cafu, faleceu após jogar uma partida de futebol na casa do pai, em Barueri, em São Paulo. O filho do craque pentacampeão brasileiro morreu aos 30 anos após uma partida de futebol com o pai. Ele passou mal, foi levado ao hospital e infelizmente sofreu um infarto nessa semana. O mundo do futebol lamentou o caso e a internet, o Brasil se comoveu com a situação. E não é só a floresta amazônica que está sofrendo com as queimadas, porém é a única que tem notoriedade internacional. Essa semana, Minas Gerais e Israel enviaram militares para apoiar nos combates aos incêndios florestais na região amazônica. Incêndios estes que diminuíram muito nesta nova etapa do ano, neste mês de setembro. A Amazônia está ou não pegando fogo? É um fato, está pegando. Porém, é a única que tem repercussão internacional. O Brasil está em terceiro lugar no número de incêndios em todo o mundo. Segundo o índice global, a Angola está com mais de 213 mil focos de incêndios registrados só no mês de agosto, enquanto o Brasil tem só 90 mil casos. E não é só Angola não. Angola, República Democrática do Congo, Zâmbia, Estados Unidos e até no extremo ártico, na Rússia está pegando fogo.
É absurdo. Está pegando fogo na Zâmbia, República Democrática do Congo, na Angola, nos Estados Unidos, na Argentina, no Peru, na Bolívia e em outras regiões do nosso mundo, do nosso continente, do nosso planeta, mas só a Amazônia está sendo manchete internacional. Por que será que está acontecendo isso? Será a Amazônia realmente tão importante? É isso que especialistas estão tentando procurar uma resposta. Afinal de contas, uma contrapartida de 90 mil casos no Brasil, sendo que não são 90 mil na Amazônia, e 213 mil casos na Angola, é um número absurdo, é um contraste grandioso. E se o mundo está olhando para o Brasil, também precisa olhar para outros países. Essa foi uma das principais discussões dessa semana. O preço do trigo aumentou 46% e, com isso, pães, bolos, macarrão e diversos alimentos também estarão aumentando seus preços a partir desta próxima semana. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma MP, um decreto nessa semana, que dá uma bolsa vitalícia às crianças que tiveram microcefalia por causa da Zika, no surto que teve entre 2015 e 2014. Segundo a antiga lei, essas crianças poderiam receber uma bolsa do governo, um auxílio, mas, caso a renda aumentasse, não receberiam mais. Com a nova lei e decreto do presidente Jair Bolsonaro, as crianças receberão uma bolsa vitalícia e terão direito até mesmo à aposentadoria pelo INSS. A lei agora precisa ser aprovada pelo Congresso. O presidente pede para que o Congresso não venha lutar com ódio e sim com amor e aprovar a lei que não é do presidente, é uma lei do Brasil. Vamos agora para a Web Curiosidades. Você que está acompanhando aí, daqui a pouco tem Cláudio Duarte aqui no programa, não sai daí não. Vamos agora para a Web Curiosidades, que tem vários vídeos impressionantes aí para vocês acompanharem. Olha só que flagrante impressionante. Na região de Coutos, na Bahia, ali no subúrbio da região da Bahia, moradores pegaram a carne de uma baleia que já estava morta há 4 dias para fazer churrasco. As imagens são impressionantes e chocam para ver a realidade da população. Ainda não se sabe se estavam pegando porque passam fome ou porque realmente queriam fazer um churrasco com a carne da baleia. O que se sabe até o presente momento é que a vigilância sanitária disse que a carne pode estar altamente contaminada e, por isso, está indo em direção a todos esses moradores flagrados no vídeo e encaminhando-os para hospitais da região. E o flagrante fofinho dessa semana, que fofura, olha só. O pessoal foi fazer uma oração, agradecendo pela comida. E olha o que esse bebezinho fez aí. Ele arrumou um espaço no meio da oração para poder pegar aquela comidinha, comer. E na hora que terminou a oração, ninguém percebeu. Ele continuou orando e ainda falou amém. Confere comigo. Grandemente, Senhor, e pedimos, abençoe esse alimento em nome de Jesus. Amém. 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 E o convidado mais do que especial do programa Jet Time dessa semana é ele, o pastor Cláudio Duarte, ele que esteve aqui no primeiro programa de 2019 e agora está de volta. Seja muito bem-vindo, pastor Cláudio. É um prazer estar aqui mais uma vez, fico muito feliz com a oportunidade aí que Deus tem me dado. Pastor Cláudio que veio direto de Xerém. Onde fica Xerém, pastor? Baixada Fluminense, 4º distrito de Duque de Caxias, certo? Um paraíso. Olha, então tá o convite para todo mundo aí ir na igreja dele lá em Xerém para acompanhar uma pregação do pastor Cláudio Duarte. Ele está aqui em Belo Horizonte essa semana participando do congresso Segredos do Coração e eu tenho a honra de recebê-lo no programa Jet Time. Pastor, nós temos falado nos últimos programas muito sobre depressão e ansiedade. O mal do século, o Brasil é o país mais ansioso do mundo e com o maior índice de casos de depressão. O pastor já vivenciou isso e vê pessoas passando por isso todos os dias. Como que o pastor enxerga isso? Qual que é a posição da igreja? Como que o pastor entende essa situação? Realmente precisa de tratamento? Ainda é algo muito novo para muitas pessoas, né? Por exemplo, a minha geração, na minha juventude, é uma geração que não conhecia esse fenômeno, que é um fenômeno do mundo moderno, trazido pelo ativismo, pelo sistema globalizado de consumo, onde inspira as pessoas sempre estarem insatisfeitas, incompletas, em busca de coisas que trariam para elas um conforto e uma felicidade, que depois de adquiri-las, sai um modelo novo, uma nova versão, e aquilo já não satisfaz mais e precisa migrar para essa nova satisfação. E, infelizmente, isso é um fenômeno mundial, certo? Mas nós aqui
um país de terceiro mundo, onde recebemos aí a possibilidade hoje de termos acesso a muitas coisas que outrora não tínhamos, talvez esses ingredientes acabam fazendo essa ansiedade tomar conta das pessoas. Isso é um caso muito sério, ok? Que por nós temos duas gerações, uma que não conheceu isso, certo? E outra que está lidando com isso. Muita gente ainda acha que isso é frescura, é besteira, é tolice, que não precisa procurar um médico, mas é algo muito sério, certo? É um fenômeno que tem levado muitas pessoas a não apenas se entristecer e desistir de lutar pela vida, mas até mesmo da intenção de tirar a vida por não se chegar, por perder esse ânimo. Então, remédios, é verdade, terapias, informação, como está sendo enviada para você, mas principalmente a busca por Deus, porque Deus, né, pode aliviar isso e pode dar a você a felicidade que você talvez esteja procurando em relacionamentos humanos e em bens materiais. Depressão, ansiedade é normal. Pastor, padre, seja quem for, enfrenta e precisa ser combatida. A igreja tem um papel fundamental nisso. O pastor exerce esse tipo de função? Também, numa certa parte, sim, ok? O que o pastor tem que entender é que isso também é um problema patológico, ok? E sobre esse problema, o conselho pastoral e a oração, apesar da oração poder todas as coisas, tem muita gente que vai precisar de um ansiolítico, de alguma coisa, de um remédio para auxiliar, de uma terapia, de ferramentas, de psicólogos, de psicanalistas, certo? Então é importante nós termos a maturidade. Nós estamos ali para acolher, para identificar, para orar, mas também para respeitar onde é que a nossa esfera para e precisamos de um profissional da área. É importante termos esse entendimento. Gente, sensacional. Conversar com o pastor Cláudio Duarte, de frente com ele, ver que ele entende essa realidade, que ele entende que isso realmente é uma doença, não é uma coisa só pessoal que as pessoas sentem, é incrível. Quero agradecer a participação do pastor aqui, agradecer a todo mundo que acompanhou o programa Jet Time até agora, e vocês vão ter uma palavra mais do que especial para terminar esse programa. O pastor Cláudio Duarte vai entregar uma palavra ao seu coração. É com você, pastor. Vamos lá, eu acabei de pregar, né, e falei sobre tudo aquilo que se deve guardar. Tenha a prioridade de guardar o seu coração, certo? Decida, mantenha as chaves do seu coração em suas mãos, ok? Decida o que vai entrar e o que não vai entrar. A visita, né, talvez você não consiga gerenciar, né? Visitar, talvez muitas coisas que você não gostaria, visite a sua mente, visite o seu coração. Agora você é que decide se elas vão residir lá, se vão ficar. Selecione o que entra, que com certeza as pessoas vão saber que o que sai de você é bom. Que Deus abençoe a todos, graça e paz.